Então, nesta aula, nós faremos o exercício 8, o item A. O exercício 8, ele pede para determinar as raízes racionais da função, sempre que possível, e escrever f de x como produto de fatores lineares. Quando nós temos um polinômio de grau 2, nós aplicamos a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da função, né? Ou do polinômio. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a equação, igualamos a zero, aplicamos a fórmula de Bhaskara para encontrar os valores de x que satisfazem a função. Agora, no caso em que nós tivermos com um polinômio de grau 3, por exemplo, nós poderemos usar um teorema que chama Teorema das Raízes Racionais. Este teorema, ele não garante a existência de raiz, só que no caso em que o polinômio tiver alguma raiz racional, este teorema ele vai ser útil para determinar esta raiz. Então, o que nós fazemos é encontrar as raízes calculando este quociente P sobre Q, que vai ser o candidato a uma das raízes deste polinômio, onde P ele vai dividir o A0, que é o termo que multiplica x elevado a zero no polinômio, ou seja, o termo independente, e Q será o divisor de AN, que é o coeficiente que multiplica o termo de maior expoente do polinômio. Então, para determinar estas possíveis raízes, o primeiro passo que nós faremos é determinar quem são os valores de P e quem são os valores de Q. No caso desta função aqui, então nós temos x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 11x mais 6. Nós temos então que aqui que o A0 é 6. Então, A0 é 6. E o AN, que no nosso caso aqui é o A3, por conta do polinômio de grau 3 aqui, então nós temos aqui que o A3 ele é igual a 1. Né? Então, A3 é igual a 1. Então, se eu digo que P são os divisores de A0 e Q os divisores de A3, então aqui eu posso dizer então que P ele poderá assumir os valores mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6, que são os possíveis divisores de 6. E temos também que Q, sendo os divisores de A3, vai poder assumir os valores mais ou menos 1. Né? Então, uma vez que o polinômio, dado um polinômio aqui de grau n, o teorema ele garante que uma das raízes, caso exista raiz para o polinômio, uma das raízes racionais está dentro deste quociente P sobre Q, então o que nós vamos fazer aqui é fazer essa divisão aqui de P sobre Q. E nós chegamos à conclusão, então, como Q é igual a mais ou menos 1, então P sobre Q vai assumir os próprios valores de P. Então, aqui P sobre Q será mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Então, se o polinômio possuir raiz racional, uma dessas raízes, ou todas, pode acontecer de todas as raízes, está aqui dentro desse conjunto aqui, solução. Como é que nós vamos encontrar essas raízes? Nós vamos fazer por tentativa. Então, nós começamos pelo x igual a 1. Quando você faz x igual a 1, você vai substituir aqui na função, você calcula f de 1
será 1 ao cubo, 1, mais 6 vezes 1 ao quadrado, que é 6, mais 11 vezes 1, 11, mais 6. Isso aqui é diferente de 0, ou seja, 1 não é raiz deste polinômio. Então, nós vamos para a segunda tentativa, vamos pegar x igual a menos 1. Quando nós pegamos x igual a menos 1, eu vou calcular f de menos 1 e verificar se isso aqui é igual a 0. Se for igual a 0, menos 1 vai ser uma raiz deste polinômio. Então, menos 1 elevado à potência 3 vai dar menos 1. Mais menos 1 ao quadrado, 1 vezes 6 é 6. 11 vezes menos 1, menos 11, mais 6. Aqui nós temos 6 com 6, 12. 12 menos 1, 11. 11 menos 11, 0. Ou seja, nós podemos concluir aqui, então, que x igual a menos 1 é uma raiz deste polinômio. Se x igual a menos 1 é uma raiz deste polinômio, então nós poderemos pegar este polinômio aqui e dividir por x menos esta raiz e encontrar as outras raízes, que podem ser também racionais, neste caso estarão aqui dentro desse conjunto, e pode ser que elas sejam irracionais, então não será nenhum desses outros valores aqui. Então, nós vamos pegar este polinômio e dividir por x menos esta raiz que nós encontramos. Então, nós teremos x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 11x mais 6. Quando eu faço a divisão deste polinômio pelo polinômio x menos a raiz que eu encontrei foi menos 1. Então, vai ficar menos com menos, mais. Então, aqui vai ficar x mais 1. X ao cubo dividido por x será x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x, x ao cubo, vem para cá, menos x ao cubo. X ao quadrado vezes 1x ao quadrado, vem para cá, menos x ao quadrado. Soma, este termo com este cancela, ficará 5x quadrado, que é 6x ao quadrado menos x ao quadrado, mais 11x, mais 6. Aqui nós vamos multiplicar por 5x, porque aqui eu tenho 5x ao quadrado, dividido por x dá 5x. Então, 5x vezes x, 5x ao quadrado, vem para cá, menos 5x ao quadrado. 5x vezes 1, 5x, vem para cá, menos 5x. Quando nós somamos essas duas equações, este termo com este cancela, 11x menos 5x dá 6x, mais o 6. Agora que nós temos 6x, aqui x, então nós vamos multiplicar por 6. 6 vezes x, 6x, vem para cá, menos 6x. Então, aqui, menos 6x. 6 vezes 1, 6. Vem para cá, menos 6. De tal modo que quando nós somamos aqui, dá resto 0. Ou seja, nós temos, então, que x ao quadrado mais 5x mais 6 vezes x mais 1 é igual a este polinômio. Então, agora nós vamos determinar as raízes deste quociente aqui, né? Então, para determinar as raízes deste quociente, o que nós fazemos? Nós vamos pegar esta equação do segundo grau igual a 0. Quando nós fazemos isto, eu vou obter, então aqui eu vou fazer x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Aqui eu aplico Bhaskara, então delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, de onde então nós obtemos que delta é igual, lembrando que a é igual a 1, b igual a 5 e c igual a 6. Então, b ao quadrado é 5 ao quadrado, 25,
menos 4AC. O A vale 1, o C vale 6. Então, vai ficar menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Então, delta será igual a 1. Se delta é igual a 1, nós temos, então, delta positivo. Então, nós temos que este polinômio tem duas raízes. Duas raízes reais, inclusive, né? Não será um número irracional. Aqui, vamos fazer, então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, de onde nós obtemos, então, menos b será menos 5, mais ou menos raiz de delta, raiz de 1, que é 1, sobre 2a. O a vale 1, então vai ficar sobre 2. Então, aqui nós obtemos dois valores para x. Menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Menos 5 com menos 1, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, nós obtivemos 3 raízes para este polinômio. Nós temos x igual a menos 1, que foi a primeira raiz que nós encontramos usando o teorema das raízes racionais. E, fazendo a divisão de polinômios, nós determinamos um outro polinômio de grau 2, que é o polinômio x² mais 5x mais 6. E daqui, então, nós obtivemos mais duas raízes, que é x igual a menos 2 e x igual a menos 3. Então, aqui, x igual a menos 2 e x igual a menos 3. Então, o exercício pede para você, no caso em que for possível, escrever f de x como produto de fatores lineares. Neste caso é possível, né? E f de x será igual a x menos, vamos colocar aqui x1, x2 e x3. Então, decompondo aqui, ficará x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Então, f de x será x menos x1, que é menos 1, então menos com menos mais, então x mais 1. X menos x2, que ficará x mais 2, porque x2 é menos 2, vezes x menos x3, x3 é menos 3, então vai ficar x mais 3.